Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Nessa aula nós vamos aprender sobre elementos flutuantes em CSS, tá? Incluindo o quê? A propriedade float para poder estar o quê? Posicionando elementos à esquerda ou à direita, tá? E como o conteúdo ele vai se comportar ao redor deles. Então a gente vai utilizar uma propriedade CSS chamada float, tá? A gente utiliza ele para poder definir o comportamento de flutuação de um elemento, tá bom? E a gente pode dizer que ele vai flutuar à esquerda, tá, de um container, ou à direita de um container. Então, como é que funciona, Jéssica, essa propriedade float, tá? Quando o elemento ele é flutuante, né, ele tem a propriedade float, não importa se ele está flutuando à esquerda ou à direita, tá? Ele é removido do fluxo normal do nosso documento e ele posiciona à esquerda ou à direita, tá, do container, e os elementos subsequentes, tá, ele flui o quê? Ao redor do elemento flutuante. Bem, bora para a prática, tá? Para a gente ver como é que isso funciona. Bem, eu criei aqui, tá? Dentro da nossa pasta aula CSS, eu criei uma pasta chamada elementos flutuante e eu criei aqui o nosso arquivo primeiro exemplo.html, porque a gente vai ter mais de um exemplo, tá? Porque quando a gente fala de elementos flutuantes, a gente vai ver que a gente precisa também trabalhar com limpeza, para limpar essa parte de flutuação dos elementos do nosso documento, né? E a gente vai ver tudo isso em uma aula só. Por isso a gente vai ter aqui uns 3 exemplos. Eu acredito que 3 exemplos basta para que a gente entenda realmente sobre elementos flutuantes, tá bom? Bem, então eu criei aqui o nosso arquivo. Vou tá? Primeiro exemplo.html, tá? A gente vê o tempo todo eu criando index.html, mas o nome, gente, você que dá, tá? Porque o index sempre é a página principal. Por isso que eu sempre coloco index.html, tá? Mas você pode dar o nome que você quer. Agora, a extensão tem que ser o HTML, porque você está criando uma página web, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na nossa pasta, tá? Dentro da nossa pasta elemento flutuante, eu vou abrir aqui, tá? O nosso arquivo primeiro exemplo.html, tá? Então, eu vou abrir aqui no nosso navegador. Ele não tem nada, porque nem a estrutura básica a gente trouxe ainda, tá? Então, a estrutura básica de uma página web a gente aprendeu na nossa primeira aula, tá? A gente passou por cada linha, por cada elemento, por cada tag, a gente falou o que vai na cabeça, no cabeçalho de um documento de uma página web, o que vai no corpo de uma página web. A gente falou algumas dicas de extensões que eu acho útil da gente ter, tá bom? Para que a gente possa estar facilitando o nosso dia a dia na hora de a gente estar programando, tá bom? Então, tudo isso a gente viu nessa aula, tá? Então, bora lá, eu vou apertar Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim o que é a estrutura básica de uma página web, tá? Então, eu tenho aqui a estrutura básica de uma página web. O que eu vou fazer? Eu só vou mudar aqui de inglês para português do Brasil, tá? E o título também eu vou mudar. Eu vou colocar aqui, vai ser elementos flutuantes, tá? Quem assistiu a aula sabe o que eu estou fazendo. Nessa primeira linha aqui, eu estou iniciando tá, o documento HTML5 e eu estou definindo que o idioma ele vai ser o que? Português do Brasil. Então, o meu leitor de página web, ele vai saber que a minha página está em que? Português do Brasil, tá? O título é o que vai aqui em cima. E eu estou dizendo que o título dele vai ser o que? Elementos flutuantes. Salvei, recarreguei. E agora a gente já tem aqui o nosso título, elementos flutuantes. Não temos nada aqui na página web, porque não temos nada aqui no corpo da nossa página web, tá bom? Bem, vamos mudar isso, vamos colocar alguns elementos, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu criar uma div, e eu só vou colocar aqui o valor 1, tá? Vou criar outra div, aqui eu vou colocar 2 e aqui eu vou colocar 3, tá bom? Bem, depois eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? E este parágrafo aqui, esse texto, ele vai fluir, tá? Ao redor dos elementos flutuantes, tá? Ainda não temos o elemento flutuante, mas nós vamos ter. O que eu vou vir? Eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui no Lorem Ipsum, tá? Onde a gente pode pegar textos fictícios para que a gente possa estar utilizando. Vou pegar aqui um texto bem grande. Vou mandar formatar aqui, né? Ficar bonitinho para a gente poder enxergar. Tá? Vou voltar aqui, vou recarregar e pode ver. Temos aqui, tá? Temos 3 div e temos aqui o nosso parágrafo, o nosso texto.
nada está acontecendo porque nós não aplicamos ainda o estilo CSS nele. Como é que a gente pode aplicar um estilo CSS nele? Existem três formas que a gente já aprendeu: o Align CSS, Internal CSS e External CSS. Desses três, eu vou utilizar o Internal CSS. E o Internal CSS, como é que a gente faz? A gente vem no cabeçalho do nosso documento web, chama a nossa tag style, tá? E dentro dele a gente pode utilizar dos seletores. E a gente já viu seletores. Olha quantos seletores que a gente já viu, né? Então a gente pode utilizar os seletores que a gente aprendeu para poder estar definindo o nosso estilo, tá bom? Bem, eu vou utilizar o seletor de class, tá? O seletor de classe, nesse caso. Então eu vou vir aqui e eu vou criar uma classe. Como é que eu crio uma classe? Ponto. E dou o nome para ela. Então, eu vou dar o nome de flutuante. Tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu disse que a propriedade float. E aí eu vou fazer assim. Eu já vou colocar aqui, ó, né? Class flutuante. O que eu estou fazendo? Eu chamei aqui o nosso atributo class e eu estou passando qual é a nossa classe. Qual é a nossa classe? Flutuante. Então, eu vou passar tanto para esse elemento, quanto para esse, quanto para esse. Porque eu vou aplicar nos três, tá bom? Bem, bora lá. Primeira coisa, eu vou utilizar a propriedade float. A propriedade float, ele faz com que os elementos, ele fiquem o quê? Flutuantes, tá? E alinhados à esquerda, permitindo que o quê, gente? Que os outros elementos, como o texto, tá? Ele fica ao lado deles. Então, eu vou... Lembra, gente, tem duas formas. Tem o left, que eu estar flutuando à esquerda, à direita, tá? Vou colocar aqui direita, você dizer que vai flutuar à direita, tá? Um, dois, três. E left, ele vai flutuar à esquerda. Então, temos um, dois, três. Bem, como é que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar uma largura, tá? Eu vou definir a largura do elemento como 100 pixels, tá bom? Então, 100 pixels. Então, aqui nós temos uma largura, tá? Em cada nosso elemento flutuante de 100 pixels. Eu vou colocar também uma altura de 100 pixels, tá? Então, a gente pode ver que cada elemento nosso, tá? Então, cada div nosso aqui, cada elemento nosso, ele tem uma largura de 100 pixels e uma altura também de 100 pixels. E ele está, o quê? Flutuante, tá? Esses elementos aqui são flutuantes e eles estão flutuando para que lado? Para a esquerda, tá? E presta sua atenção, tá? Ele está permitindo que os outros elementos, que nesse caso é o nosso parágrafo, tá? Que ele fique que, ao lado deles. Então, ele está ficando aqui do lado. Bem, o que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui uma cor de fundo para a gente poder visualizar melhor, tá? Então, eu vou colocar. Deixa eu ver. Vou colocar esse vermelho clarinho aqui, um tom de um vermelho claro, tá? Pronto. Vou criar aqui também uma margem externa de 10 pixels, tá? Então, eu estou definindo um espaçamento externo de 10 pixels em todos os elementos, tá? Todos os lados, tá? Do nosso elemento, afastando o quê? Os outros elementos. Então, a gente vai conseguir agora ter uma visão melhor. Vou colocar o texto centralizado. E eu vou utilizar também esse carinho que a gente já utilizou ele, tá bom? O que ele faz? Eu estou definindo, tá? Que a altura da minha linha será igual à altura da caixa, tá? Eu estou colocando a mesma altura e eu estou centralizando verticalmente o que? O texto dentro dela. É isso que eu estou fazendo, tá? Salvei, rodei. Pronto, podemos ver que tá o quê? Tudo centralizado, bonitinho. Bem, presta sua atenção, gente, no que está acontecendo aqui, tá? Nesse exemplo aqui, tá? Nós temos três caixas flutuantes, tá? E ele está flutuando à esquerda. Lembra, gente, eu posso flutuar à esquerda e eu posso flutuar à direita, tá? Então, mas nesse caso, vamos flutuar ele à esquerda. Então, nós temos três caixas flutuando à esquerda, tá? E o nosso parágrafo, tá? O nosso texto, ele flui o quê? Ao redor da nossa caixa flutuante. Bem, o que acontece, gente? O problema comum aqui, tá?
com os elementos flutuantes, tá? Qual é o problema? É que eles podem escapar do container pi, tá? Fazendo com que? Com que o container não se expanda para envolver o quê? Os elementos flutuantes. Então a gente pode ter um problema, tá? Que é o quê? A gente pode ter os elementos que estão flutuando e ele escaparem do quê? De um container pi. E aí, o que acontece? Se eu tenho um elemento que está escapando do meu container pi, ele está fazendo com que o nosso container pi não se expanda para o quê? Para envolver os elementos flutuantes, tá? Bem, bora lá. Vou criar aqui um novo exemplo para a gente ver isso. Segundo exemplo. Ponto HTML. Eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui para a gente ganhar tempo, tá bom? Eu vou vir aqui, vou abrir nosso segundo exemplo. A gente vai modificar aqui algumas coisas, tá? Mas primeiro eu quero dizer, gente, que existe três técnicas, tá? Para a gente poder estar limpando os elementos flutuantes, limpando os floats, tá? A gente pode estar utilizando a propriedade float, tá? A propriedade float não, a propriedade overflow, tá? Para quê? Para poder colocar no nosso container pi e a gente adicionar esse contexto de formatação de bloco, tá? Fazendo com quê? Fazendo com que o container ele envolva os elementos flutuantes. Não entendi, Jéssica. Vamos fazer na prática, eu acho que fazer na prática fica muito mais fácil, tá? Bem, nós temos aqui, tá? É um exemplo, gente. Só vou mudar aqui o nosso título, tá? Vou colocar agora que é limpeza de frutas, tá? E o que que eu vou fazer? Eu vou criar um container pi, tá? Então, nós vamos ter aqui os nossos elementos filhos e nós vamos ter o elemento pi. Então, a div pronto. Esse aqui é o nosso elemento pai e esse é o elemento filho. E o nosso elemento filho é um elemento que é flutuante. Que ele está flutuando o quê? À esquerda. Só vai aqui, vou rodar, nada vai mudar, porque a gente não está fazendo nada, tá? Eu vou criar aqui, eu vou chamar aqui o atributo class e eu vou criar uma classe chamada contain. Eu já vou deixar aqui, tá? Ainda não criamos, mas vamos criar, tá? Então, bora lá, preste sua atenção, gente. Eu vou criar aqui um seletor de class, tá? Um seletor de classe, como é que eu crio ele? Coloco ponto e dou o nome para ele, contain, tá? O que que eu vou fazer? Olha, só para mostrar aqui, tá? A questão do problema que eu falei. Eu falei para vocês que a gente tem um problema que é muito comum com os elementos flutuantes. Qual é o problema? Que ele pode escapar do nosso container pi, tá? Então, nós temos aqui o nosso elemento pi, o nosso container pi, tá? E ele vai fazer o quê? Ele faz com que o nosso container não se expanda, tá? Para poder estar o quê? Envolvendo os elementos flutuantes. Bem, bora lá. E eu vou mostrar isso para vocês. Eu vou criar aqui uma borda, tá? 2 pixels. A largura dele vai ser 2 pixels. O tipo vai ser solid e a cor vai ser black. Presta só atenção, gente. Olha só. Eu tenho uma borda aqui. Só que eu tô com um problema, porque os meus elementos flutuantes, o que eles estão fazendo? Eles escapam da minha borda. Ele está escapando, na verdade, de quem? Do meu container pi. Então, ele está escapando de quem? Dessa div aqui, do seu container pi. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo com que o meu container, ele não se expanda, tá? Ele não se expanda para poder o quê? Envolver os elementos flutuantes. Ele não está envolvendo os elementos flutuantes. Ok, ele está aqui em cima. Ele não conseguiu envolver os elementos flutuantes, tá? E eu falei o quê? Que existem técnicas para poder limpar esses elementos flutuantes, os floats, tá? Então, vamos lá, vamos utilizar aqui a propriedade que eu falei. A propriedade que eu falei foi o quê? O over from, tá? E eu falei que a gente pode utilizar aqui o valor outro, tá? O que isso aqui vai fazer, gente? Presta só atenção.
tá? Eu estou adicionando no meu contexto de formatação de bloco, tá? Fazendo o quê? O que eu tenho ele envolve os elementos flutuantes. Em outra palavra, para ficar bem simples de nós entender, aqui eu estou garantindo que o container ele vai se ajustar seu tamanho, tá? Para conter o quê? Os elementos flutuantes. Agora, se eu salvo e eu rodo, eu vejo que agora o quê? Eu consegui fazer a limpeza dos meus elementos flutuantes, tá? Eu consegui garantir que o meu container pai, tá? A minha diva, o meu elemento pai aqui, o meu container pai, tá? Ele se ajuste, tá? O seu tamanho para conter o quê? Os elementos flutuantes. Foi isso que eu fiz. Legal, na verdade? Então agora eu já consegui aqui resolver um problema. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um container pi e a gente consegue envolver os elementos flutuantes graças a quem? Graças à propriedade overflow, tá bom? Então, essa propriedade overflow com valor alto, ele garante, ele nos ajuda, tá bom? Que a gente possa estar envolvendo. Eu vou colocar aqui só um pad, aqui um valor interno, tá? De 10 pixels. Só dar um espaçamento aqui interno, tá? Fica melhor de visualizar. Pronto, tá? Então, veja só. Eu consegui agora fazer essa limpeza, eu consegui resolver esse problema. Bem, bora lá. Eu posso estar usando, tá, gente, o Float para poder criar layout de colunas, tá? O Float, ele era amplamente, quando eu falo era, gente, porque hoje não é mais usado, mas eu vou dar o exemplo e eu vou ensinar, porque a gente tem que aprender tudo. Mas hoje não é mais utilizado, né, gente? Mas existem muitos códigos antigos e às vezes a gente entra num projeto, tá? Aonde o código ele foi desenvolvido há muitos anos atrás, quando era utilizado, quando era amplamente usado, para poder criar o quê? Layout de colunas, tá? E aí, o que que a gente faz agora? A pessoa tem que saber. Se você tem lá algo que está utilizando isso, você tem que saber como é que você vai trabalhar com isso. Às vezes você precisa fazer uma manutenção nesse código, tá? E às vezes o dono do projeto, a pessoa que está que te deu o projeto para você resolver aquela situação, fazer uma manutenção naquele código, ele não quer que você modifique, ele só quer que você faça a manutenção, tá bom? Então, você não vai poder mudar para o que é utilizado hoje. Ele quer manter do jeito que está, ele só quer que faça a manutenção. Então, você tem que saber como aquilo está funcionando, tá bom? É por isso que a gente aprende mesmo quando ele não é mais amplamente usado. Então, bora lá, vou criar aqui nosso terceiro exemplo. Vou pegar do nosso segundo exemplo. Bem, eu vou copiar aqui, tá? Vou colar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou abrir o nosso terceiro exemplo. Vamos lá, vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? Só, gente, vamos só lembrar, tá? O float, ele era amplamente usado tá, para criar o quê? Layout de colunas, tá? Antes da popularização tá, do Flexbox e do Grid, tá? Então, hoje não é muito mais usado, porque nós hoje temos Flexbox, tem o Grid, mas ainda temos projeto que ainda está utilizando aí, né, o layout de colunas utilizando o float. Então, a gente tem que aprender, tá bom? Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o título como layout com colunas com float, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui, na verdade. Vou apagar isso aqui. Vou criar aqui uma div, que vai ser o nosso container pi. E dentro dele nós vamos ter outros elementos pi, que é outra div, tá bom? Eu vou colocar aqui coluna 1. Na verdade, eu vou vir aqui colar aqui, ó, que já ganha tempo, né? 2 e 3, tá bom?
Vou criar aqui um atributo, vou chamar nosso atributo class e eu vou ainda criar um seletor de class chamado coluna, que nós não temos, tá? Mas eu já vou colocar ele aqui. Então, bora lá. Eu vou criar primeiro aqui, tá? O nosso seletor de coluna. Então, eu vou vir aqui, ponto, coluna. E a primeira coisa que eu vou fazer, primeiro deixa eu salvar aqui e recarregar, tá? Nós temos aqui nossas div, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Eu vou dizer que esse elemento, ele é flutuante, tá? Então, flute. E lembra, a gente pode flutuar tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, eu vou flutuar ele para a esquerda, tá? Então, veja só, ele está flutuando para a esquerda. Eu vou colocar uma largura. Então, eu vou definir uma largura de 33,33%. O que eu estou fazendo, gente? É a nossa tela, tá? Ela tem o quê? Ela é 100%. Ela tem uma largura de 100%, tá? Eu quero que a coluna, tá? Ela, é, cada elemento aqui, cada coluna do nosso elemento, ele tem uma largura de 33,33%. Por quê? Porque eu quero garantir que três colunas ocupam toda a largura. É isso que eu quero garantir, tá? Se isso aqui eu falei que isso aqui é 100%, e aí, gente, vocês fazem o quê? Sempre pensa assim, gente, pega a calculadora. Eu tenho três colunas, eu quero que as três colunas, ela ocupem o mesmo espaço, a mesma largura. Se eu sei que é 100%, é 100% a minha largura, né, da minha tela, e eu quero que três elementos ocupem, então eu devo dividir ela por 3. Então é 33,33, tá bom? Então, 33,33%, tá? Agora, se eu salvo e eu rodo, tá? Eu posso ver que eu defini realmente, tá? A largura de cada coluna como 33,33% da largura do container pi. E eu estou garantindo que três colunas, elas ocupem toda a largura. Para garantir que realmente vai ser isso, aí na aula passada a gente viu esse carinha aqui, tá? Body Fox. O que ele faz? Eu estou fazendo com que a largura, ela inclui o pad, a borda, tá? Evitando que o quê? Que ele ultrapasse o tamanho esperado. Então, quando eu quero garantir que ele realmente tenha essa largura, lembra, gente, eu sempre tenho que utilizar esse carinha aqui, tá? Vou colocar aqui uma cor de fundo. Vou colocar a mesma que eu coloquei nos outros exemplos. Vou colocar uma borda, tá? De 1 pixel, solid, black. Pronto. Vou colocar o texto centralizado. Pronto, ele está centralizado. Bem, ainda não está legal. Por quê? Porque eu tenho, gente, que garantir que eu limpe esses meus elementos flutuantes. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma. Vou chamar o atributo class e eu vou criar um seletor de classe chamado contain. Nós não tem ele ainda, mas vamos criar ele aqui. Então, todo contain, tá? E lembre só, gente, o seletor, eu posso ter também outros seletores, que é o que? Um pseudo-elemento. Como é que eu utilizo o pseudo-elemento? Dois pontos, e eu posso utilizar um pseudo-elemento. Eu vou utilizar o after. O que eu estou fazendo, tá? Eu estou criando aqui um pseudo-elemento que ele vai adicionar, que ele está adicionando ao final do nosso. O que acontece? Vamos lá, gente. Relembrando o nosso aula de pseudo-elemento. Esse pseudo-elemento, tá? Ele é adicionado ao final do nosso container, tá? Então, ele vai ser adicionado aqui no final. O que ele faz, tá? Eu estou utilizando ele para garantir, tá? Para poder garantir que eu vou corrigir o problema de colapsamento do float, tá? Eu preciso garantir isso. E é o que eu vou fazer. Eu tenho uma propriedade conte, eu não vou passar nada, tá? Então, eu não vou definir nenhum conteúdo tá? Eu vou dizer assim, olha, eu estou definindo aqui um conteúdo vazio dentro do meu pseudo elemento. É isso que eu estou fazendo. Então, se eu salvar e rodar, eu vejo que realmente não tem nenhum conteúdo aqui, não coloquei nada. Eu vou colocar aqui um display,
Table. O que isso aqui faz, Jéssica? Eu estou fazendo com que o pseudo-elemento ele se comporte como uma tabela. Então, eu estou garantindo que ele ocupe a largura total do container, tá? Que ele vai ocupar a largura total do meu container. E o que, que eu vou fazer? Agora eu preciso limpar, tá bom? Então, eu tenho aqui agora outro carinha, que é o CRI. E esse carinha aqui, ele vai limpar os elementos flutuantes dentro do meu container, tá? Então, eu estou impedindo que os outros elementos, tá bom? Fiquem, ok, ao lado das colunas. Então, ó, vamos lá. Vou tirar isso aqui rapidinho. Vou criar outra div aqui. Bem, tem aqui o lorem, então deixa eu pegar aqui o lorem, né? Pra garantir. Formatar. Agora vamos aplicar aqui, tudo bonitinho, tudo juntinho aqui. Tá? Eu vou colocar um parágrafo aqui, né? Porque uma div ela pula a linha, né? Peraí, viu, gente? Deixa eu mostrar aqui o exemplo. Eu queria mostrar que eu coloquei uma div. É que o nosso. Vou colocar 25 aqui. 25%. Pronto. Agora eu vou colocar aqui o display table. E eu vou limpar os elementos flutuantes. Tá? Então, eu limpei realmente, vejo que está funcionando. Não dava para ver aquela hora, gente, porque as colunas, eu falei que eu quero que as três colunas ela ocupem o quê? O 100% da minha largura da minha página. Então, 33,33%. Então, agora salvando, pronto. E agora eu garanti aqui, o que, que eu fiz aqui? Eu garanti a limpeza dos elementos flutuantes dentro do meu container, tá? Então, eu estou impedindo que os outros elementos ele fiquem ao lado das colunas. Né? Então a gente viu que realmente isso aconteceu. Bem, o que acontece, tá? Nesse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui, gente, a gente tem aqui três colunas, tá? E elas estão flutuando lado a lado, tá? E a gente fez o quê? A gente criou aqui o nosso container, tá bom? Só que utilizando o quê? O pseudo-elemento after, tá? Para quê? Para a gente poder estar limpando os nossos float. Por quê? Porque, gente, tem o nosso problema com float, tá? Embora o float ele seja útil, tá? Não estou dizendo que ele não é útil, ele é útil. Ele tem algumas desvantagens, tá? A primeira dele, gente, é a complexidade, tá? Então, o que a gente pode ver aqui é que ele é difícil de gerenciar, tá? Os layouts complexos, né? Por quê? Pessoal, aqui tá simples, gente, mas o negócio ele pode ficar mais complexo. E quanto mais complexo ele vai ficando, mais difícil fica de gerenciar, tá bom? Esses elementos que estão flutuando no seu documento, tá? Na sua página web. E aí a gente tem a parte de responsividade, tá? Ele não é tão flexível, tá? E por que ele não é tão flexível? Ser tão flexível que hoje a gente tem, gente, o Flexbox, o Grid, para layout, isso o quê? Responsível, porque ele não é tão flexível assim. E aí a gente tem a parte o quê? Que entra a parte de limpeza. É necessário que a gente aprenda não só a parte de flutuar os elementos, mas a parte de limpeza, tá? Porque temos o problema com a limpeza do float. Requer o quê? Requer que a gente saiba as técnicas adicionais para quê? Para evitar o quê? Problemas no layout. Então, não adianta você só aprender que você pode estar
colocando seus elementos para flutuar à esquerda e à direita e não entender que você tem técnicas, tá? Para poder aplicar para que os seus elementos, tá? Para você poder estar limpando parte de flutuação dos elementos, para que realmente as coisas comecem a funcionar da maneira que ela tem que funcionar, tá bom? Então, dito isso, a gente já entende o quê? Poxa, então tem alternativas mais modernas. E tem, né? Então, hoje em dia, gente, a gente utiliza mais o quê? O Flexbox ou um grid, tá? Pra quê? Porque elas são técnicas, tá, gente? Que são recomendadas quando a gente quer criar layouts, tá? Por quê? Porque elas são mais poderosas, elas são fáceis de usar e a gente vai ver, tá? Nas próximas aulas a gente vai começar a falar sobre elas. E então, é necessário, tá? É necessário a gente aprender o float, porque o float, gente, ainda pode ser útil em situações específicas, tá? Por exemplo, como alinhar imagens ao texto. Então, quando você vai alinhar imagem aos textos, você pode estar utilizando o quê? Float. Então, ele ainda, tá? Ele ainda é útil, tá? Não é, tô dizendo que ele não é útil, né? Então, não é porque, não é útil, não precisamos aprender. Precisamos. Ele tem sua utilidade, ele tem a sua complexidade, mas é necessário que a gente aprenda ele e entenda ele, principalmente que talvez no seu projeto, quando você aprender o Flexbox ou a parte grid, você não vai utilizá-lo float. Você vai preferir utilizar alternativas modernas, tá? Mas talvez num código que você vai trabalhar que ele já exista, que ele já esteja pronto, alguém naquele momento que fez o projeto, que desenvolveu aquela aplicação, aquela página web, ele desenvolveu utilizando o quê? O float, tá? Propriedade float. Então você tem que saber como utilizar, tem que saber que você pode estar flutuando os elementos à esquerda ou à direita e saber como fazer a limpeza desse flutuamento, né, dos elementos flutuantes, tá bom? Para quê? Para que as coisas funcionem adequadamente na sua página, tá? Para que o layout da sua página não fique bagunçado, tá bom? Então, se eu fosse resumir, né, o que aprendemos hoje, nós aprendemos sobre a propriedade float. Então, a gente viu que a gente usa essa propriedade para poder posicionar os elementos à esquerda ou à direita, tá? E a gente vai permitir que os outros elementos, ele flutuem o quê? Ao redor. Mas quando a gente não quer que isso aconteça, a gente precisa aprender a outra técnica, que é o quê? A técnica de limpeza de float, que foi o que a gente viu também nessa aula. Então, a gente pode estar utilizando o quê? O overflow, tá bom? Com o valor alto, ou o pseudo elemento, como a gente utilizou aqui, ó. Aqui a gente utilizou a propriedade overflow com o valor alto. E aqui no terceiro exemplo, a gente utilizou o quê? O pseudo elemento af, tá? Com o quê? Com a propriedade scriptboard, tá? Lembrando que a gente também pode simplesmente estar utilizando essa propriedade dentro do elemento, tá? Para a gente poder estar o quê? Evitando problema de layout, para poder estar o quê? Fazendo a limpeza dos elementos flutuantes, tá? Dos floats. Bem, a questão realmente é só que a gente lembre, gente, né? Essa aula, que a gente entenda como ele funciona, é o que eu desejo, né? Que você saia daqui entendendo, sabendo assim, ó, se você chegar para mim e falar assim, ó, Jéssica, eu entendi. Os elementos, eles podem flutuar ou para a esquerda ou para a direita do nosso documento, legal, e que a gente consegue limpar esse flutuamento, esses elementos que estão flutuando, né? Então, a gente consegue limpar os floats para poder organizar o nosso layout. Então, a gente pode estar utilizando a propriedade overflow, ou a gente pode estar utilizando o pseudo elemento para poder chamar a propriedade e poder estar fazendo a limpeza, ou a gente simplesmente chama essa propriedade no elemento que a gente quer estar também limpando. Legal. Então, você realmente entendeu, né? E que aí você só coloque na sua cabeça, tá? E lembre-se que existem alternativas modernas, tá bom? Não é porque você aprendeu essa que você realmente tem que usar essa, tá? Use
se for necessário, mas existe alternativas modernas, tá? Que são o quê? São mais flexíveis. Então você vai ter o Flexbox, tá? E o Grade que a gente vai já começar a aprender nas próximas aulas, tá? Então a gente já vai sair dessa aula e aí na próxima aula a gente já vai ver Flexbox, depois a gente vai ver a parte de grid